Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo José de Amorim. Bem-vindos ao canal Adoração. Obrigado pela sua presença na audição dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa ocasião. O texto, a princípio, em sua Bíblia, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, diz assim a preciosíssima palavra do Senhor nosso Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo, viver para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando em seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a palavra preciosa do Senhor nosso Deus para você e para mim. Receba esta palavra em seu coração em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos há 20 séculos passados. Ele trabalha nessa carta de Romanos, uma carta tremenda, especialmente para aqueles que já conhecem Jesus, já tiveram um encontro pessoal com Jesus. Ele trabalha sobre a questão da graça e da lei. Uma dinâmica aqui. O seu auditório, em grande maioria, eram judeus que estavam assim tão apegados à lei. Então Paulo entra com a graça na sua mensagem. E graça é o favor sem merecimento de Deus para nós pecadores, então independente da lei. E essa é a proposta dessa mensagem de Deus aos cristãos. E quando fala da graça do Senhor nosso Deus, não dá a ninguém condições para permanecer no pecado. Então, isso justifica essa pergunta que o apóstolo faz. Que diremos então?
continuaremos pecando para que a graça aumente? A ideia aqui é para chamar a atenção do servo do Senhor, para que não é porque não tem nada a se cumprir, lei a se observar, que a pessoa vai permanecer como estava, ou como está, se não estiver dentro do propósito do Senhor nosso Deus. Ao contrário, sempre que você ia ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus, isso traz e deve nos trazer reflexão, deve nos levar à meditação, deve nos levar ao confronto. A palavra de Deus nos confronta com a nossa realidade para uma mudança de vida. E essa é a proposta de Deus para você e para mim nessa ocasião. Por isso que é muito perigoso você e eu ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus, porque nos traz desafios. A palavra de Deus diz assim que nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pense comigo, reflita comigo. Nós, os que morremos para o pecado. Quando uma pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ela recebe vida em Jesus, ela está então morrendo para o pecado. O seu prazer em viver no estilo de vida de pecado é abandonado. Então ela está morrendo para o pecado. O seu prazer então não é mais viver na prática daquilo que ela fazia antes, ou que até então esteja fazendo, que ela não vai conseguir, não vai ter condições de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Quando eu então abandono as práticas pelas quais eu fazia, que não glorifico o nome do Senhor nosso Deus, eu estou morrendo para o pecado. A minha vontade de viver no pecado dá lugar agora a uma vida nova com Jesus. Compreende isso? Isso é morrer para o pecado. Você e eu precisamos morrer para o pecado. Você já morreu para o pecado? Então, essa é a proposta do Senhor nosso Deus, que Deus faz para você e para mim. O apóstolo Paulo fala aqui, inspirado pelo Senhor nosso Deus, pelo Espírito do Senhor: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Leia novamente esse texto em sua Bíblia e reflita. Não tenha pressa. O texto aqui fala sobre batismo, fala sobre morte, sepultamento, ressurreição. Quando se fala em batismo, talvez o primeiro pensamento que temos é o batismo nas águas, é a pessoa entrar nas águas, ser imerso nas águas, ou mesmo pensando no batismo com pouca água na testa, na cabeça. O batismo, ao princípio, é imersão, é mergulho. Mas não é dessa imersão nas águas que a palavra está tratando. É aquela operação tremenda, gloriosa e poderosa que Deus opera, em que o Espírito Santo toma a pessoa. É uma experiência sobrenatural que Deus opera na vida de uma pessoa, é transformando a pessoa, alma e espírito. Aquele batismo em que o Espírito Santo transforma o seu espírito em uma nova criação. Não se preocupe quanto ao entendimento dessa experiência. Apenas por enquanto que você entenda que é muito mais que aquela compreensão que temos
no batismo nas águas. É uma imersão espiritual, é uma transformação tremenda que Deus opera na vida de uma pessoa. É o nascer de novo, é o nascer do Espírito que Deus opera em nós. E é disso que trata a palavra de Deus. Quando uma pessoa, então, tem uma experiência real e pessoal, transformadora de Deus, pelo operar do Espírito Santo, nós somos transformados em novas criaturas. E é disso que trata a palavra do Senhor nosso Deus. Nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Você e eu nos identificamos com a morte de Jesus no Calvário, na cruz do Calvário. É como se eu e você estivéssemos morrendo com Cristo naquele exato momento em que o sangue do Senhor Jesus, inclusive, estivesse sendo derramado. É uma experiência tremenda. É claro que isso aqui é simbólico, você morrer com Cristo, mas o significado é isto. É como se você estivesse morrendo com Cristo naquele exato momento. Com o objetivo de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, nós também estivéssemos sendo ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Tremendo, misterioso sim, glorioso, tremendo, uma transformação de vida. Você morreu para o pecado e você nasce de novo para a glória de Deus, uma nova vida. Se dessa forma o apóstolo compartilha aqui, fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uma palavra de bênção, promessa aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem, natureza humana, foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A minha pretensão nessa ocasião não será explicar a você todos os detalhes dessa palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero que você esteja assim, meditando, refletindo, pedindo ao Senhor Deus graça, sabedoria para você compreender, talvez mais crer do que compreender, mas também pela sabedoria que Deus concede, compreender as maravilhas dessa vida nova que Deus oferece. A proposta aqui é que com essa vida nova, com essa transformação, você terá condições de não mais permanecer escravo do pecado. O pecado, ele escraviza a pessoa. A pessoa não faz o que ela quer, mas ela faz aquilo pelo qual a sua carne, o seu corpo, a sua mente, o seu coração está inclinado. Se a sua vida, se a sua mente, coração e espírito estiverem inclinados ao pecado, mentira, inveja, violência, desonestidade, idolatria, ela vai estar escrava desse estilo de vida. E a proposta do Senhor nosso Deus é nos libertar, é nos dar uma vida nova, para que nós não mais vivamos nesse estilo de vida escravos do pecado, pois nós morremos para o pecado. E quem está morto? O morto está morto. O morto não respira, o morto não tem vontade, o morto está inerte, está parado. Então ele está justificado do pecado, porque ele não peca mais, ele não se mexe, não tem vontade própria, não está inclinado às coisas que ele fazia antes. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O Espírito Santo nos dá então essa alegria, essa expectativa, essa convicção
de uma vida nova, de uma esperança e de uma vida nova. Cristo não pode morrer outra vez, a morte não terá domínio sobre ele, porque morrido, ele, Jesus, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, e assim acontece com quem nasce de novo. Então a pessoa não mais vai estar precisando morrer para o pecado, ela já morreu uma vez, e a sua vontade agora é viver para a glória do Senhor nosso Deus. Esse é o desafio de Deus para você e para mim. Eu espero que você esteja me acompanhando nesta reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Da mesma forma, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É possível que seja importante e necessário que você e eu leiamos ou ouçamos a palavra do Senhor nosso Deus e voltemos na palavra anterior que Deus falou, para que nós possamos estar entendendo melhor o que Deus está falando e quer falar ao seu e ao meu coração. Deus quer que você e eu nos consideremos mortos para o pecado. Então a reflexão, será que de fato eu morri para o pecado? Morri mesmo? Deixei de lado a mentira que eu gostava, que me dava prazer, prazeres sexuais, que no contexto de um casamento eu tinha, prazeres de praticar a injustiça, aceitar a injustiça, a desonestidade. Será que de fato eu abandonei essas práticas? Eu devo me considerar então morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então veja, não é apenas deixar o pecado de lado, não é apenas deixar a violência, a maldade, mas eu preciso me considerar vivos para Deus, então oferecer a minha vida para a glória do Senhor nosso Deus. É como se alguém pensasse assim, por exemplo, se eu puder refletir, eu agora sou servo de Deus, eu agora creio em Jesus, então eu não faço isso, não faço aquilo, então aquela teologia do não faço mais. Mas o que você faz? Então não é você deixar de fazer coisas erradas, é você deixar de fazer coisas erradas, mas também fazer coisas boas, fazer práticas boas, ter uma vida então para a glória do Senhor nosso Deus. Essa é a proposta da palavra de Deus. Portanto, versículo 12, não devo permitir que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus quer então que você e eu não permitamos que o pecado domine a nossa vida. Aquilo que domina a minha vida e a sua vida nos faz de escravos. Então você deve estar acima daquilo que te domina. Vou dar um exemplo com a sua permissão. Eu converso com algumas pessoas, eventualmente, ou que gostam e têm o hábito de fumar, por exemplo, ou de beber bebidas alcoólicas, por exemplo, ou quaisquer outras atitudes. E geralmente atitudes que a pessoa tem
nos vícios. Então, vício é aquilo que a pessoa faz assim sistematicamente, até em condições de descontrole pessoal. A sua mente parece estar inclinada para aquilo, só pensa e só faz aquilo, né? Isso denota, sinaliza escravidão. A pessoa parece que é como se fosse estivesse robotizada, ela está programada para fazer aquilo, só aquilo, e não deixar de fazer aquilo que ela faz. Escravidão. Então, eu costumo dizer às pessoas, olha, você deve ser senhor ou senhora da situação. Se a bebida, ela controla você fica descontrolado com a bebida, então você deve ser senhor da bebida, deve ser mais forte que a bebida. Se for o caso, você até vai beber, mas é você quem vai comandar a vontade, e não a bebida determinar que você deva servi-la, controlá-lo. Deve ser senhor da situação. É um exemplo que eu dou, não sei se você me acompanha, mas é essa a ideia. Nesse caso aqui, você e eu não devemos permitir que o pecado nos domine, que atitudes erradas, que atitudes que fazemos, que não glorificam o nome do Senhor, deva dominar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Esse é o desafio da palavra do Senhor nosso Deus. Não devemos permitir, então, que o pecado, que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso coração nos leve à prática de coisas injustas, coisas desonestas, coisas imorais. Isso constitui em pecado. E pecado, você sabe que é errar o propósito que Deus tem, o alvo que Deus tem para nós. Não devemos permitir e nem oferecer o que somos, o que temos, nosso corpo sobretudo, a prática de coisas pelas quais não iremos conseguir glorificar o nome do Senhor nosso Deus, se servos de Deus nós somos. É um desafio tremendo que Deus faz para nós, mas vale a pena, porque o padrão de Deus é um padrão de alto nível, de excelência. Deus chamou você da vida de pecado para uma vida excelente, uma vida que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Não é qualquer vida, não é uma vidinha, mas é uma vida de alto nível, de excelência. Por isso vale qualquer sacrifício que você e eu venhamos a fazer. O nosso Deus é um Deus de glória. O nosso Deus é um Deus que tem proposta de excelência para nós desfrutarmos da sua presença, do Shekinah de Deus. O nosso Deus é um Deus de glória, majestoso. Por isso que vale a pena você e eu refletirmos, avaliarmos a nossa vida e ver se aquilo que estamos fazendo, falando, desejando, de fato, glorifica o nome do Senhor nosso Deus, pelo toque que Deus tem feito a nós. Será que, veja, é possível que você participe de alguma congregação cristã, religiosa? Você participa de alguma atividade querendo buscar a palavra de Deus, a vontade de Deus, servir ao Senhor nosso Deus? E até quero citar aqui o apóstolo Paulo, na sua época, ele servia a Deus do seu jeito. Ele entendia que servir a Deus é menosprezar aqueles que serviam a Deus de forma diferenciada. Por exemplo, se falavam de Jesus, e os cristãos falavam de Jesus, não há outra palavra e mensagem a dar, o apóstolo Paulo entendia que não era correto, porque não falavam de Moisés. Então, deveria acabar com esses cristãos, com a prática deles, inclusive. E é possível que você, inclusive, esteja servindo ao Senhor Deus,
sem sabedoria, sem entendimento. Entendimento é aquilo que Deus tem falado e quer falar ao seu coração. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus e ver se aquilo que estamos fazendo de fato condiz com aquilo que Deus tem revelado. Inclusive vocês, se for o seu caso, que esteja servindo em uma igreja evangélica, inclusive, cuidado, é possível que a sua prática cristã esteja em desacordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus e, sobretudo, com aquilo que o Espírito Santo tem falado e quer falar ao seu coração, ao seu espírito. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor nosso Deus. Precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar dependência do Senhor, do Espírito do Senhor, e fazer um autoexame. Se de fato a nossa vida, a nossa religiosidade condiz com aquilo que Deus tem para nós. Se de fato nos convertemos ao senhorio do Senhor Jesus nosso Deus. Permita mais um exemplo que eu quero compartilhar com você também, para que você me acompanhe naquilo que desejo compartilhar. Sempre me lembro de um pastor, missionário até, que na África por 4 anos pregava o Evangelho, a palavra do Senhor, a salvação do Senhor. E depois de 4 anos pregando aos africanos, não me lembro o país da África, ele veio a se converter a Cristo e de fato aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Você entende isso? Uma pessoa falando de Jesus, mas não tinha convicção da sua salvação, não tinha feito uma entrega de vida a Jesus. Não sei quais as razões, não sei se por falta de entendimento da palavra de Deus, não sei se de fato algum pecado escondido, Deus é quem sabe, Deus conhece o seu e meu coração. A verdade é que ele testemunhou que depois de 4 anos é que de fato ele fez uma entrega pessoal e real de Jesus. Veja quanto perigo aí, você pregar, você falar de Jesus, do amor do Senhor Deus, você ser sistemático, né? Nas suas convicções religiosas, defendendo os pontos doutrinários daquilo que você alcançou da palavra de Deus, mas falto de entendimento, falto de convicção. O apóstolo Paulo teve essa experiência pessoal. É muito perigoso. Precisamos então estar abertos ao Espírito do Senhor, buscando sabedoria do Senhor e deixando que Deus fale ao nosso coração e ver se de fato nós nascemos de novo. Aquela experiência que Nicodemos foi desafiado a ter, e na sua compreensão era impossível alguém nascer de novo, pela sua idade inclusive. Nicodemos falava lá em João capítulo 3. É preciso que busquemos sabedoria, é preciso que façamos reflexão na nossa vida, examinemos a palavra e, sobretudo, uma chamada que é uma coerência. Aqui, esse texto de Romanos capítulo 6, essas cartas em Romanos, as cartas chamadas cartas paulinas, direcionadas à igreja do Senhor Jesus, é para que a igreja reflita. E quando eu falo igreja, são pessoas que tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus. Se você não teve ainda essa experiência de vida com Jesus, você vai fazer parte da igreja verdadeira no aspecto que a palavra de Deus ensina, quando você de fato tiver uma experiência real e pessoal com Jesus, nascer de novo. Enquanto isso não acontecer, essa palavra de Deus também é para você, para que você vá avaliando, vá refletindo,
vá buscando. Deus quer que você também busque o Senhor Deus em sua presença. Mesmo que você não faça parte ainda, se for o seu caso, da igreja do Senhor nosso Deus, você está sendo chamado a pertencer à igreja de Deus. Até porque Jesus Cristo morreu por você também, morreu por mim. Jesus morreu em seu lugar, morreu em meu lugar, para que você e eu tenhamos vida em Jesus, vida com Jesus, sejamos livres da escravidão do pecado e possamos louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Jesus morreu por você e por mim, para que nós tenhamos o privilégio de sermos salvos e vivamos uma vida nova para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Você foi criado por Deus e eu também, criado à imagem e semelhança de Deus, para louvor da sua glória, para louvor da glória de Deus. Se você estiver longe desse propósito, saiba que Deus tem um propósito claro e definido também para você viver. Você não foi criado apenas como resultado do relacionamento sexual dos seus pais. Foi criado como resultado do relacionamento sexual dos seus pais, mas sobretudo foi criado para louvor e glória de Deus. Deus sabia que você, em algum momento da história, da sua história, da história do mundo, você viria a esse mundo. E Deus tem um propósito para você. Volte ao texto que foi compartilhado, que você está ouvindo, ouça, leia sua Bíblia, reflita e compreenda que Deus quer dar a você novidade de vida. Deus quer que você e eu vivamos para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Você já morreu para o pecado? A vida que você vive em família, a vida que você vive na empresa, na sociedade, nos seus relacionamentos, nas suas decisões e a forma que você toma decisões, a vida que você, meu jovem, meu senhor, minha senhora, vive na sua religiosidade, na igreja que você participa, seja numa missa, num culto, reunião judaica, reuniões candombristas, se for o caso, não importa as reuniões, o tipo, né, que você participa, hinduísmo, budismo, espiritismo, ou mesmo sem ter nenhum relacionamento com religiosidade, com a espiritualidade sistemática, dogmática, há um chamado de Deus revelado na palavra de Deus para você, para que você também viva em novidade de vida, na perspectiva que Deus, o nosso Criador, tem também para você. É possível que você se declare uma pessoa, eu não creio em Deus, é possível. Até para você que se declara não crer em Deus, Deus tem uma proposta para você. Examine, conheça pelo menos a proposta que Deus tem para você. É uma proposta excelente. Vale a pena. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a capacidade que você tem ou deixa de ter. Deus tem uma proposta excelente. Vale a pena você considerar, ponderar, conhecer, examinar. É uma proposta excelente de vida eterna, de salvação. E deixo com você então essa palavra, essa reflexão, para que sobretudo você busque viver, e eu também, para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Não permita que pessoa alguma, que circunstância alguma, que estrutura
alguma de ensino, de pregação, domine a sua vida. Atividades, mesmo o trabalho, os seus estudos. Trabalhe bastante, estude bastante, pesquise bastante, mas que nada neste mundo, que pessoa alguma neste mundo, por mais amor que você tenha, mais dedicação que você tenha, domine a sua vida. Não seja escravo de ninguém, de pessoa alguma, de sistema algum, mas permita que Deus seja Senhor em sua vida. Que Jesus, nosso Deus, conforme revelado na palavra, nas escrituras da palavra, seja sim Senhor de sua vida. Aí você ofereça o seu tempo, a sua vida, o seu corpo, os seus desejos para servir ao Senhor, para louvor e glória do Senhor. Amado, amada, busque viver para a glória de Deus. Busque viver em novidade de vida que Deus oferece. Essa é a proposta tremenda e excelente. É preciso que você vai precisar fazer morrer em você o desejo de praticar pecados. Vale a pena você refletir, você considerar e você abandonar a todo e qualquer pecado, se for o seu caso, e aceitar a proposta excelente do Senhor Jesus. Vida nova, para a glória do Senhor nosso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Olhe comigo nesse instante. Poderoso e eterno Senhor, Pai, obrigado pela Tua preciosa palavra. Senhor, repreenda na minha vida todo e qualquer espírito de hipocrisia, ó Deus, de falsidade, de pecado, Senhor, voluntário. Me liberte, me dê vida nova, me dê sabedoria, me dê determinação de viver para o louvor e glória do Senhor. E assim também, ó Pai, aquele que ouviu, está ouvindo e vai ouvir esta Tua palavra, que busca, ó Pai, permitir que o Espírito do Senhor trabalhe, transforme a sua vida também, e ela aceite buscar viver em novidade de vida, para o louvor e glória do Senhor, abandonando a prática de pecados, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.